O segundo tema da semana, importante, foi a restituição, foi a decisão do STF, do Alexandre Moraes, restituindo as redes sociais que haviam sido bloqueadas do PCO. Nós temos que aproveitar esse fato, esse acontecimento, para fazer uma avaliação do que aconteceu, para refrescar a memória. O Alexandre Moraes começou uma campanha persecutória contra determinados elementos do bolsonarismo. E com isso daí ele ganhou o apoio de todo um setor da esquerda. Alguns chegaram, inclusive, ao extremo de falar que o Alexandre Moraes era a última barreira, de defesa da democracia contra o fascismo. Bom, nós, na época, assinalamos, e nós temos assinalado sistematicamente desde então, que o suposto ataque do Alexandre Moraes contra os bolsonaristas era, em grande medida, fundamentalmente, um jogo de cena, uma encenação. Era uma tentativa de mostrar para determinados setores que ele estava numa posição de defesa da democracia. Enquanto isso, na realidade, o que demonstra isso é que as figuras bolsonaristas que ele pegou eram todas figuras secundárias. Um blogueiro, um deputado federal. Mas os verdadeiros bolsonaristas, quer dizer, os elementos realmente perigosos, que estão dentro das Forças Armadas, nunca, em nenhum momento, eles foram tocados. Então, nós assinalamos que isso daí era um jogo para conseguir um determinado apoio, colocar o STF como árbitro na situação, com o apoio da esquerda, mas ele não ia, efetivamente, atacar o bolsonarismo. Bom, enquanto a situação se desenvolvia, nós, em alguns momentos, nem era uma política, digamos, não era nem uma campanha central do partido, nós veiculamos a nossa posição, que é antiga, que é tradicional, que pedia a dissolução do STF. Dissolução do STF que nós, obviamente, entendemos que seria feita por métodos democráticos, não através de um golpe de Estado. Alguns bolsonaristas, numa bravata aí, falaram que precisava fechar o STF. Um dos filhos do Bolsonaro falou que você manda um cabo e um sargento lá e fecha o STF. Quer dizer, uma bravata. Ninguém nunca teve a intenção, da parte do bolsonarismo, de fechar nenhum STF. Num determinado momento dessa situação, coisa de uns 30 ou 40 bolsonaristas foram à Praça dos Três Poderes para fazer um ato público em frente do STF. Uma coisa normal. Nós mesmos, PCO, nós já tínhamos feito ato público em frente do STF. Nós fizemos um ato público em frente do STF na época do golpe de Estado de 2016, para pedir que o STF julgasse o caso da Dilma Rousseff. Então, quer dizer, uma coisa totalmente normal. A nossa posição é sabido, todo mundo sabe que nós não somos a favor de nenhum tipo de golpe de Estado, nós não temos nenhuma ligação com elementos dentro do Estado capitalista que pudesse dar lugar a um golpe de Estado. Não temos nada disso. Isso daí é uma coisa totalmente fora da nossa perspectiva política. No entanto, abusivamente, o STF decidiu que nós estávamos tendo uma posição de ataque às instituições democráticas. Uma declaração, vamos ter claro, extremamente perigosa como declaração. Porque
qual que seria a diferença entre o ataque às instituições democráticas e a crítica às instituições do Estado? Né? Obviamente que não dá para você diferenciar. Se você falar que os juízes são arbitrários, isso daí pode ser concebido como um ataque à instituição democrática. E se o ataque à instituição democrática, nesse sentido teórico, verbal, retórico, for proibido, toda oposição política fica proibida imediatamente, pela própria natureza da ideia de ataque às instituições democráticas. Você vai criticar e aí o juiz vai julgar se ele acha que aquela crítica é aceitável ou não é aceitável, o que é absurdo. Porque todo mundo tem o direito de fazer qualquer crítica que seja a qualquer instituição. Né? Se dentro da Igreja Católica tem gente que critica o Papa, que é muito mais... tem uma autoridade muito maior do que o STF, por que na República Federativa do Brasil você não poderia criticar o STF? Bom, nós fomos incluídos também arbitrariamente no inquérito das fake news. Né? A gente já discutiu longamente que esse negócio de fake news é uma enganação, é uma manipulação. Tá? Que quando se fala em fake news, o que está por detrás disso daí é uma tentativa de garrotear a internet, né? E deixar, né, que os grandes jornais e canais de televisão, controlados pelo grande capital, possam falar mentira à vontade, sem que ninguém possa conter a mentiraiada e a falsificação dos fatos. Né? Deixamos isso daí também claro. Por outro lado, as pessoas que foram perseguidas aí pelo inquérito das fake news, em nenhum caso o problema eram fake news. Né? Teve o Daniel Silveira, por exemplo, que está preso nesse momento, ele foi preso porque ele porque ele ofendeu os ministros da corte. Então, está preso por ofensa ao ministro. Quer dizer, virou uma figura que não pode mais ser ofendida. Né? Você não pode falar nada. Não há ninguém que foi incluído no inquérito das fake news, onde não há ninguém, não sei, porque o inquérito é confuso e é meio secreto, mas publicamente não apareceu, não, esse cidadão aqui divulgou uma notícia falsa que causou tal e tal problema em tal e tal lugar. Isso aí não é parte do inquérito das fake news. O inquérito é sobre outras coisas. Nós mesmos, nós não fizemos não demos nenhuma notícia falsa, né? Nós simplesmente expressamos a nossa opinião de que o STF não deveria existir. Também nos foi perguntado em alguns momentos por que a gente falava em fraude eleitoral. Então nós falamos que nós nos referíamos, por exemplo, ao que aconteceu na eleição de 2018, em que o presidente Lula foi impossibilitado de concorrer por medidas arbitrárias de diversas cortes judiciais. E nós considerávamos que isso daí era uma manipulação da eleição, portanto uma fraude. Nós nunca alegamos que houve uma fraude na contagem dos votos ou coisa do gênero, porque nós não temos condições de saber nada disso. Então, não haveria sentido de fazer essa comprovação. Esse inquérito, pendente do inquérito, né, as nossas redes sociais foram todas derrubadas, e nós ficamos aí coisa de 6 meses sem as nossas redes sociais, que tem, né, cerca de 500 mil seguidores, todas somadas. Nós fomos para as eleições sem as redes sociais também, um prejuízo imenso. E, embora ninguém tenha tomado nenhuma decisão sobre o que está acontecendo, essa semana o STF decidiu
suprimir o bloqueio, suspender o bloqueio das nossas redes sociais. E ainda fez o Alexandre Moraes emitiu aí uma medida cautelar dizendo o seguinte: se nós passarmos alguma informação inverídica, nós podemos levar uma multa de R$10 mil por dia. Nós nunca fomos acusados de apresentar nada inverídico. Né? Bom, aqui fica a seguinte questão, né? Por que ele decidiu restituir as nossas redes sociais? O que está em questão, o que está acontecendo aqui, essa é a nossa interpretação, é que nós estamos sendo beneficiados porque, na realidade, o STF está recuando totalmente de todas as medidas contra os bolsonaristas. Né? Um pouco depois que as nossas redes sociais foram restabelecidas, nós vimos a notícia de que foi suspenso também o bloqueio do canal do Alan dos Santos, Terça Livre, e de vários outros blogueiros bolsonaristas. Ao mesmo tempo, né, o STF decidiu também liberar uma boa parte, um terço aproximadamente, das pessoas que estavam presas em Brasília até agora, desde o dia 8, né? E o restante, não sei se todos ou a maioria esmagadora, vai ser remetido para ser julgado nos estados. Né? Ou seja, moral da história, todo aquele carnaval do dia 8 de janeiro vai terminar em pizza. Né? Vocês podem imaginar o que vai acontecer se você mandar lá o empresário bolsonarista, ou amigo do empresário bolsonarista, ou amigo do general, ou amigo do coronel, do major, para o Estado, para ser julgado por um juiz local. Né? O juiz local, ele é amigo de quem? Do empresário, do coronel, do major, do general, do político bolsonarista e tudo mais. Então, por aí dá para perceber que não vai acontecer nada. Que tudo isso daí era uma operação de pura aparência. Então nós temos a situação... Bom, nós já vimos assinalado, né, que logo no começo nós falamos, pode esquecer que qualquer tipo de inquérito sobre o dia 8 de janeiro vai chegar perto dos militares. Nós estamos no dia 4 de março, né? Já se passaram aí 2 meses, e ninguém nem cogita denunciar aí nenhum comandante militar. E todo mundo sabe que aquele movimento ele saiu de dentro dos quartéis. Não é uma coisa que você precisa fazer uma profunda investigação. O pessoal todo estava na porta dos quartéis. Os militares impediram aquele pessoal, impediram que aquele pessoal fosse retirado da porta dos quartéis. Né? Quando o Flávio Dino chegou lá na porta do quartel de Brasília, né, na noite do dia 8 de janeiro, o general falou, vocês não vão prender ninguém aqui. E o Flávio Dino foi embora. E alguns dias atrás, o comandante do Exército, escolhido pelo governo Lula, falou que estava certo fazer isso daí. Ele deveria ter feito isso mesmo. Ele não deveria ter deixado prender ninguém ali na porta do quartel. Quer dizer, a participação dos militares é uma coisa escancarada. E não vai acontecer nada.
Por que é importante falar isso daqui, né? Muita gente não concorda com a nossa posição, porque eles acham assim, que o pessoal deveria fazer alguma coisa em relação aos militares, né? O problema é que isso é uma fantasia política, isso não é uma realidade. Como é que você vai fazer alguma coisa em relação aos militares se você não tem poder nenhum? Então, a primeira coisa que nós temos que fazer, quando a gente analisa a situação, é não cair na ilusão de que os problemas foram resolvidos. Na realidade, nenhum problema foi resolvido. Os militares fizeram aquele negócio, tudo bem, nós nunca falamos que aquilo lá foi um golpe de Estado, que é meio esquisito falar isso daí, mas, sem dúvida nenhuma, foi uma provocação e esse sim, um ataque direto contra o governo. Principalmente contra o governo Lula, que havia acabado de ser empossado. E aí não acontece nada. As pessoas que foram presas vão ser processadas, mas a gente sabe que, na esmagadora maioria dos casos, não vai acontecer nada. E mesmo que acontecesse alguma coisa com essas pessoas processadas, nós também sabemos que esse pessoal aí é a terceira ou a quarta linha desse movimento. Ninguém que estivesse, né, numa posição de destaque no movimento direitista foi preso e levado para para se fazer um inquérito. Ninguém, não há nenhuma pessoa importante nisso daí. São todas pessoas completamente desconhecidas, secundárias e que não têm importância nenhuma. Então, nessas condições, né, seria muito difícil para o STF liberar os blogueiros bolsonaristas que, se bem eu acredito, né, que eles não cometeram nenhum crime para serem presos ou totalmente cancelados, censurados e tal, eles sim foram muito mais agressivos com o STF, falaram em golpe de Estado e tudo mais, né? Então, você restitui todo os canais dos bolsonaristas, né? O processo contra os bolsonaristas se transforma num processo de mera aparência e o PCO continua cancelado, é muito estranho. Quer dizer, nós estamos sendo, embora seja uma vitória política nossa, né, a liberação, é uma vitória política que está também condicionada por essa situação política que existe no país, né?